Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos, 9 marcas de uma igreja saudável. Estamos aí no nosso segundo encontro da nossa 8ª marca, um interesse pelo discipulado e crescimento. No encontro passado nós vimos sobre o que a Bíblia diz, o que a palavra do nosso Deus diz acerca desse tema, dessa marca de uma igreja saudável. Desejo pelo discipulado e crescimento. Nós observamos por vários textos bíblicos que Deus é um Deus que desde o início da sua revelação nas Escrituras e da sua revelação geral, ele demonstra um interesse pelo crescimento, pela frutificação, pelo aumento e pela expansão da sua criação. E isso vai repercutir e vai servir de ilustração e metáfora para os autores do Novo Testamento e também do Antigo, desenvolver a ideia de uma frutificação, de um crescimento relacionados às virtudes espirituais, atrelados aí às nossas qualidades, aquilo que Deus quer que a gente faça e nas áreas em que Deus quer que cresçamos. Nós observamos isso desde as ilustrações que o crente é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto, ou seja, frutifica. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vimos também que o reino de Deus é comparado como uma semente, a menor semente conhecida da época, que era o grão de mostarda, que cresce e se expande e chega a ser um local onde as aves fazem os seus ninhos. Quando nós vemos ali o destaque de Lucas, por exemplo, no seu livro, na narrativa de Atos, nós percebemos que ele dá uma certa atenção ao aumento numérico a cada momento em que Deus ia trazendo mais pessoas para a comunidade. Pessoas iam sendo salvas e Lucas faz questão de dar um certo número ali expressivo acerca desse detalhe. Deus estava fazendo o seu povo crescer. Quando nós chegamos nas cartas, em que os apóstolos, os homens inspirados por Deus, enviam as suas orientações, eles destacam também essa mesma ideia de frutificação, de crescimento, de aumento, de dar, de fato, frutos. Quando nós pensamos sobre isso, gostaria de ler um texto aqui que se encontra em 1 Pedro 2, do 2 ao 5, em que o apóstolo Pedro vai falar algo relacionado a isso. Como crianças em fase de desenvolvimento, nós precisávamos de alimento que pudesse trazer esse crescimento necessário. Então, essas palavras frutificação, frutificando, crescendo, aumentando, crescer na graça e no conhecimento, essas palavras dão a ideia que nós enfatizamos no nosso encontro passado do desejo de Deus que o seu povo cresça, frutifique, aumente em suas virtudes espirituais, aumente em santidade, em fé, em amor, em todas as áreas relacionadas à vida cristã. Pedro diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Chegai-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa ideia do aumento, do crescimento, do alimento necessário para o crescimento está presente aí nas cartas, está presente no entendimento apostólico acerca do desenvolvimento da vida cristã. Ao ponto do autor aos Hebreus, quando nós vemos ali no capítulo 5, ele fala que pelo tempo em que aqueles irmãos já tinham na fé, eles deveriam ser mestres,
mas estavam ali carecendo de leite, carecendo ali dos alimentos ainda não sólidos para o desenvolvimento. E assim nós concluímos que é o interesse de Deus, é até uma exortação da parte de Deus para que cresçamos. E quando não crescemos, nós estamos aí retardando, sendo tardios no desenvolvimento natural da nossa fé. Mas a pergunta que está relacionada com esse estudo de hoje, diante de tudo que nós já vimos, é como nós crescemos no discipulado, como nós nos aumentamos em nossas virtudes espirituais. A pergunta que nós devemos fazer, eu vou seguir o auxílio aqui do material que nós estamos utilizando. Se queremos crescer em nossa vida espiritual como indivíduos e como igreja, como podemos fazer isso? Como podemos, diante das realidades bíblicas com as quais nós nos deparamos nesse estudo anterior, com o desejo de Deus que cresçamos, como nós podemos fazer isso? Obviamente, isso passa pelo interesse, como é essa oitava marca, interesse pelo discipulado e crescimento. Parte primeiramente do desejo, como nascidos de novo, como nascidos para o reino de Deus, nós agora devemos nos estimular, procurar cada vez mais atividades que despertem esse interesse pelas coisas de Deus, pelo crescimento, pela frutificação nas áreas que Deus quer que a gente faça. Uma prática bíblica de crescimento. Aí nós vamos refletir em que áreas nós poderemos crescer, nós poderemos frutificar em nossa vida cristã, em que áreas o nosso discipulado precisa caminhar um pouco mais. E essas áreas estão relacionadas a todas essas marcas que nós vimos anteriormente. Então, o que nós vamos pensar a partir de agora? Nós vamos pensar sobre as marcas que nós vimos anteriormente e assim relacionar nosso interesse e a nossa obrigação de crescer, pensando a partir dessas marcas de qualidades, essas marcas que qualificam uma igreja saudável. A primeira que nós vimos, recapitulando aí os irmãos, foi pregação expositiva. Então, de que maneira essas marcas nos afetam? De que maneira essa marca da pregação expositiva influencia ou deve influenciar o meu interesse pelo discipulado e crescimento? Nós precisamos relembrar que a pregação expositiva é considerada pelos reformados um modelo de pregação que mais se alinha com um modelo ideal, honesto ou mais profundo em relação ao conteúdo das Escrituras. Nós preferimos o modelo da pregação expositiva porque ele é um modelo que tem um compromisso de expor somente a palavra de Deus, tal como ela se apresenta. Então, você pensando nisso, você deve refletir: se eu quero crescer no discipulado, se eu quero crescer na minha vida espiritual, na minha vida cristã, melhor dizendo, que envolve todas as coisas, eu preciso apreciar, eu preciso ter um interesse maior por pregações expositivas. Por quê? Porque a pregação expositiva é um modelo que se relaciona melhor com aquilo que a palavra de Deus pretende falar. Obviamente, quem quer crescer precisa de um alimento sólido. Você precisa saber distinguir entre uma pregação expositiva e uma pregação que simplesmente toma por base ali alguns jargões evangélicos, alguns versículos isolados e
começam a desenvolver a partir deles mais uma tradição evangélica brasileira ou até missionária para tentar expor padrões, na maioria dos casos, de moralidade excessiva que não corresponde geralmente à palavra de Deus. É preciso nós apreciarmos, termos maior vontade de ouvir boas pregações. Pregações expositivas, elas precisam estar na nossa lista aí de desejos. Se eu quero crescer, eu preciso ouvir pregações, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E eu preciso distinguir entre aquelas pregações vazias, sem Bíblia, sem aplicações, sem um compromisso em revelar a vontade de Deus, entre aquelas outras pregações que exaltam o homem, aquelas pregações que têm um compromisso mais, na verdade, de trazer o homem para o centro e não colocar Deus como centro. Na pregação expositiva, nós ouvimos a voz de Deus. Na pregação humanista, na pregação centrada no homem, nós ouvimos todas as coisas relacionadas ao homem sendo ali mencionadas com a finalidade última. O homem é o centro. A pregação converge para mostrar, entre alguns exemplos, que você pode, que você tem poder, que você consegue, que nada vai te atingir. É apenas um exemplo, obviamente, de pregações que saem do caminho, deixam a centralidade de Deus e partem para um caminho que se centraliza no homem. Se eu desejo crescer, se eu desejo caminhar no aprendizado com o discipulado com Cristo, eu preciso apreciar a palavra de Deus tal como ela é. Ter mais amor, apreço, vontade de ouvir as pregações que exaltam Deus e sua palavra. Mais ainda, nós precisamos ter um apreço, ter um interesse e desejo pela teologia bíblica. Essa marca de qualidade, essa marca de igreja saudável, teologia bíblica, ela está relacionada também com a pregação expositiva. Se nós sintetizarmos aí os pilares da teologia bíblica, nós vamos entender criação, queda, redenção e consumação ou glorificação, como alguns autores chamam. Nós precisamos entender o plano de Deus a partir de toda a revelação das Escrituras. Se eu preciso crescer na minha vida cristã e esse crescimento envolve o conhecimento que eu tenho acerca de Deus, o conhecimento que eu tenho sobre quem Deus é e o que Ele fez e faz e continua fazendo em minha vida e na história, eu preciso entender como Ele se revela. E esse entendimento, ele está baseado numa compreensão das Escrituras a partir de o que nós chamamos de uma teologia bíblica. Nós não estamos pensando numa teologia que está pautada somente em narrativas históricas. Nós estamos pensando numa teologia bíblica que enfatiza a revelação de Deus nas Escrituras. A palavra de Deus é um livro inspirado por Deus, é a palavra de Deus para a humanidade, para as pessoas. E nessa palavra Deus tem uma história, Deus tem uma narrativa. E nessa narrativa Deus é o Criador. Deus é aquele que cria e sustenta todas as coisas pelo seu poder. Somente um ser poderoso, poderosamente capaz de criar, pode ser esse nosso Deus. Nós vemos isso no relato da criação em Gênesis. Nós vemos esse relato de Gênesis sendo repercutido, sendo cantado, sendo trazido à tona em todas as passagens bíblicas. O pressuposto era que Deus era o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, esse é o primeiro pilar da teologia bíblica. O segundo é a queda.
Quando nós nos deparamos com a queda, Deus fez o homem bom, perfeito, em santidade positiva, como os teólogos chamam, e o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus. A ordem de Deus foi para que ele comesse de todas as árvores, todos os frutos das árvores livremente no jardim, em toda a sua criação. Mas deu também uma segunda ordem, que ele não comesse do fruto da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. O homem decide desobedecer a Deus, e essa é uma história que nós conhecemos desde os que são já de berço, vamos dizer assim, da igreja, conhecem desde cedo. Em algum momento, mesmo os que não tiveram essa origem na igreja, viram em algum relato, por conta da nossa cultura evangélica, que o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. E isso coloca o homem num estado de perdição. O homem se encontra hoje num estado em que todas as suas faculdades mentais, todas as suas emoções, todo o seu ser agora está distante de Deus. O homem rompe ali o seu relacionamento com Deus. Quando eu falo homem, a mulher, a raça humana, rompe o seu relacionamento com Deus. Há uma quebra ali de uma aliança, de um compromisso. Ao mesmo tempo que o homem ali também quebra o seu relacionamento com o seu semelhante, o seu próximo. Ele fica jogando a culpa ali para a mulher que tu me deste, foi quem me deu e eu comi. Há uma ruptura ali nos relacionamentos pessoais, e também há uma quebra ali de relacionamento, vamos dizer assim, com a criação. Então o homem é comprometido no seu relacionamento com Deus, com o seu próximo e com a criação. Aí Deus estabelece o seu plano perfeito, né? Que na verdade é estabelecido desde a eternidade, mas ele é revelado dentro da história, né? E só depois que ele é revelado é que nós passamos a entender e acompanhar os fatos cronologicamente. Mas esse plano é desde a eternidade. E Deus decide enviar Cristo para ser o nosso Redentor. E aquele pecador que está distante de Deus, é inimigo de Deus em todas as suas obras e tudo aquilo que pensa e faz, Deus decide resgatá-lo. Tive um probleminha aqui com o celular, mas foi resolvido. Deus, como eu vinha falando, ele decide amar pessoas que não mereciam ser amadas. E ele ali efetua o seu plano de redenção. Cristo nos resgata da maldição da lei, Cristo nos resgata das nossas transgressões e nos faz povo de Deus, nos faz ali filhos de Deus por meio da adoção. E por fim, nós temos agora a esperança e a expectativa da glorificação ou da restauração, em que esse nosso corpo mortal se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo que é corruptível, que perece, entrará em um estado em que não mais morrerá. Esse resgate da parte de Deus envolverá e será consumado num estágio em que nós também não teremos mais a presença do pecado em nossas vidas. A morte, que era e é hoje um dos maiores temores da humanidade, se não o maior temor, foi vencida pelo nosso Senhor Jesus, e Ele garante que nós também a venceremos. Ela não será o ponto final em nossas vidas. Então tudo isso é o que nós entendemos como os pilares fundamentais de uma teologia bíblica. Eu preciso entender e apreciar a narrativa de Deus nas Escrituras e como Deus se revelou em toda a história. Se eu desejo crescer, eu preciso atentar para a maneira como Deus se revela. Eu preciso esquecer aquelas famosas caixinhas de promessas, né? Que a gente
A gente escolhia ali, puxava um papelzinho em que vinha ali só coisas boas para nós, versículos isolados, na maioria das vezes, tentando ali nos dar alguma garantia de que tudo seria bom para nós naquele dia ou naquela semana. Nós precisamos rejeitar essa maneira de apreciar ou se relacionar com a palavra de Deus. Nós precisamos, para desenvolver a nossa fé e crescermos frutificando no Senhor, nós precisamos olhar para a revelação das Escrituras a partir de uma teologia bíblica. E só assim a gente vai desenvolver a nossa salvação. Mais adiante, nós vimos sobre um entendimento bíblico da conversão. Eu devo passar por uma constante avaliação pessoal acerca dos fundamentos da conversão verdadeira. E ao fazer isso, eu devo avaliar em que níveis de maturidade, desenvolvimento, desde quando eu me converti até os dias atuais, eu tenho crescido, eu tenho amadurecido, eu tenho desenvolvido. Isso a partir do que vem a ser, na verdade, uma verdadeira conversão. Obviamente, há casos em que as pessoas precisam, de fato, refletir se são verdadeiramente convertidas. Mas em outros casos, aqui eu não quero lançar dúvidas e mais dúvidas sobre a sua mente, para que você pense assim: será que eu sou convertido, eu sou salvo? Será que eu sou um ímpio ainda, distante de Deus? Ou de fato me converti? Essa reflexão é saudável, é importante até ser feita. Mas o interesse aqui não é questionar ou fazer com que você duvide da sua conversão. Isso é uma análise que você deve fazer, refletir, pensar, mas que essa análise deva lhe conduzir a entender e se interessar mais ainda pela verdadeira conversão. Que você e eu possamos evidenciar cada dia mais os pontos e as qualidades de alguém que verdadeiramente foi convertido. Nós precisamos apreciar, eu vou usar muito essa palavra apreciar, desejar, apreciar essas características que marcam, que qualificam uma verdadeira conversão. Eu preciso entender que eu fui convertido a Cristo e preciso dar evidências dessa conversão. Uma próxima marca é o entendimento bíblico da evangelização. Você tem crescido na parte da evangelização? A sua vida cristã, ela tem sido marcada por relatos, histórias contínuas em que você compartilha o evangelho com os perdidos, os não salvos? Quando nós pensamos no entendimento bíblico da evangelização, nós retomamos mais uma vez o nosso fundamento, que é a Bíblia, que são as Escrituras. Como você tem lidado com a evangelização? Você tem desejado cada vez mais evangelizar pessoas? Você é daquelas pessoas que aproveitam as oportunidades para compartilhar o evangelho com o seu vizinho, com um amigo do trabalho, da faculdade, ou o quanto você pudesse esquivar, você se esquiva desse momento? Em uma das minhas situações que eu mais me envolvi com o evangelismo, eu pude perceber que quanto mais nós oramos, no caso, na minha experiência, pessoal, quanto mais nós oramos, pedindo a Deus oportunidades para que evangelizemos, quanto mais pedimos a Deus que abra portas e nos coloque em situações em que a gente possa compartilhar o evangelho, mais essas situações aparecem. E é tão impactante para nós, tão
mexe tanto com a gente, é isso que eu quero dizer, que aqueles momentos ficam marcados em nossas vidas. O fato de nós testemunharmos o Evangelho, demonstrando que é nisso que acreditamos, que é nisso que confiamos e é isso que vivemos, promove impactos profundos em nossa vida cristã. Nós defendemos a nossa fé. Como você tem se relacionado com essa prática tão comum na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida dos missionários, na vida das pessoas que servem ao Senhor? Como você tem vivido? Alguém já disse, e eu vou parafrasear porque eu não sei quem disse, alguém já disse que todo cristão, ou ele é um evangelista, ou um missionário, evangelista ou missionário, ou é um impostor. Então, é uma marca essencial da vida de um cristão. Se nós queremos crescer na vida cristã, nós precisamos atentar para o evangelismo da maneira como Deus nos ensina. O evangelho deve ser anunciado tal como ele é nas Escrituras. O evangelho é Cristo no centro. Cristo morrendo por pecadores que precisam de arrependimento e estão destituídos da glória de Deus. Seguindo mais adiante, nós vimos o entendimento bíblico da membresia da igreja. Uma área em que aqueles que desejam crescer precisam atentar também é o fato de estarmos unidos uns aos outros pela membresia espiritual do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros e atrelados uns aos outros pela união espiritual que nós temos com o nosso Senhor Jesus, que é o cabeça desse corpo, que é a igreja. É difícil nós pensarmos em alguém que está em crescimento espiritual, está desenvolvendo a sua fé, mas que não está envolvido na membresia da igreja. Nós falamos isso quando tratamos especificamente sobre essa marca, o entendimento bíblico de membresia da igreja. Nós destacamos o quanto é importante para a vida do cristão ele viver unido a esse corpo espiritual. É por meio desse corpo que ele é nutrido, é através desse corpo também que ele nutre a vida de outras pessoas, e nesses relacionamentos Deus vai promovendo o crescimento. E eu diria que um dos pontos mais importantes de estarmos ligados à membresia da igreja, ao corpo de Cristo invisível, que é a igreja que nós não sabemos quem são e quantos são, como também a igreja visível, isso é a igreja local, a igreja que tem endereço, a igreja que tem um lugar onde se reúne, a igreja cristã evangélica em Ceilândia. Precisamos considerar que um crescimento espiritual, uma pessoa que está em desenvolvimento na sua fé, ela reflete sobre a importância da membresia da igreja. A membresia da igreja tem um papel importante no nosso crescimento. Como você tem lidado com o fato de você ser membro dessa igreja? Como você tem lidado com o fato de você estar mais próximo ou estar mais distante da membresia da igreja? Por que você tem se envolvido tanto com a igreja? Ou por que você tem se envolvido tão pouco com a vida da igreja? Tudo isso influencia o seu crescimento espiritual. Seguindo uma próxima marca que nós vimos sobre o entendimento bíblico da disciplina eclesiástica. Toda pessoa que está em fase de desenvolvimento e crescimento passa pelos ajustes, passa pelas correções, passa pelos momentos em que ela precisa ser confrontada. E você pode ver aí nos nossos estudos anteriores sobre essa marca, a disciplina bíblica, que Deus faz isso através dos irmãos, da igreja, da liderança, para que a gente não seja conduzido a situações
piores ainda. Como alguém que está caminhando para um precipício e alguém vai lá e diz assim: olha, você não pode ir porque você vai morrer, você vai cair. Certamente a reação natural de quem ouviu esse conselho, essa fala, deveria ser de gratidão, de apreço e de uma forma a ouvir com sabedoria aquele conselho, né? Porque aquela pessoa evitou com a sua fala que eu caísse num precipício. O valor da disciplina bíblica tem sido esquecido por muitas pessoas. A disciplina é para o nosso aperfeiçoamento. A disciplina é uma evidência do amor de Deus para conosco, como diz o autor aos Hebreus. Então, quando eu penso em crescimento, eu devo pensar na importância que a disciplina bíblica tem nesse processo do meu crescimento. Ela vai me corrigir, ela vai evitar que eu tenha que aprender outras lições na vida cristã da maneira que não era o ideal. Então, precisamos apreciar, precisamos valorizar a disciplina bíblica como um instrumento de Deus para promover também o nosso crescimento. E nós chegaremos na última marca, né, que é um entendimento bíblico da liderança na igreja. Mas nós podemos já refletir um pouco aqui, atrelado e associado a esse ponto que nós estamos trabalhando hoje, que é o interesse pelo discipulado e crescimento. Eu devo entender que Deus estabeleceu na igreja pessoas para conduzirem esse processo de discipulado e crescimento. E essas pessoas são os líderes da igreja. Esses líderes, a depender de como a igreja se organiza, vamos dizer assim, como instituição, esses líderes são eleitos pela igreja. A própria igreja elege esses homens, essas pessoas, para conduzir a vida espiritual daquela igreja. No nosso caso aqui, nós chamamos de conselho espiritual. Tem outros líderes também que auxiliam tanto o conselho espiritual como a junta diaconal, que são, biblicamente falando, os ministérios essenciais. São aqueles ministérios que têm que existir na igreja para que a igreja seja reconhecida como uma igreja instituída pelo Senhor. Quando eu falo isso, é pensando na revelação bíblica. A Bíblia nos apresenta presbíteros e diáconos. Por isso que são chamados ministérios essenciais aí na literatura evangélica. Mas também nós contamos com os ministérios não essenciais. Quando nós falamos que não são essenciais, é pensando na seguinte tese: se eles não existirem, a igreja não deixa de existir. A igreja não fica comprometida a tal ponto que deixa de ser igreja. São ministérios, ministério de mulheres, ministério de homens, ministério de jovens, ministério de casais, ministério de louvor. Todos esses outros ministérios aí são considerados ministérios não essenciais, no sentido de que eles não estão previstos nas Escrituras. Contudo, nós sabemos e indiscutivelmente da importância desses ministérios, é tanto que nós, como igreja, nós adotamos esse modelo de vida cristã, né, da igreja, em que há ministérios auxiliando aí esses ministérios essenciais. E desses ministérios há os líderes, que são eleitos ou apreciados pelo conselho espiritual, e o conselho dá ali o seu voto, vamos dizer assim, de confiança para aqueles líderes, e eles assim exercem liderança sobre outras pessoas. São esses líderes, todos esses líderes que compõem a liderança da igreja, seja a liderança essencial e a não essencial, que nos auxiliam no nosso crescimento espiritual. Nós vivemos um tempo em que as pessoas cada vez mais desacreditam nas lideranças, desacreditam nos modelos a serem seguidos,
com o povo de Deus, isso deve acontecer da maneira diferente. Se nós queremos crescer, nós precisamos entender que todos nós estamos debaixo de autoridades. Todos nós devemos, vamos dizer assim, um relacionamento íntimo com pessoas em que nós prestamos contas, que nós podemos ser corrigidos, admoestados, consolados e tantas outras coisas relacionadas às nossas necessidades espirituais. Os líderes são instrumentos de Deus para o nosso crescimento. Devemos pensar dessa maneira. Se você tem um pensamento, um entendimento distante disso acerca dos líderes, talvez por alguma experiência com um líder que te feriu muito, fracassou profundamente na liderança que exerceu, eu peço que você reconsidere isso. Deus opera por meio dos líderes. Os líderes não são infalíveis, os líderes não são perfeitos, mas são instrumentos de Deus, reconhecidos pela comunidade da igreja, né? Da nossa igreja, por exemplo, aqui. Pessoas reconhecidamente aceitas como líderes pelo perfil, pela forma, pelo zelo, pelo cuidado. E essas pessoas são instrumentos de Deus para promover também o crescimento em nossa vida. É isso, meus irmãos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que nessa parte que envolve o interesse pelo discipulado e crescimento, você possa ter entendido que na prática esse interesse pelo discipulado e crescimento deve estar relacionado a todas essas outras marcas que nós vimos aqui já anteriormente, e que o nosso desejo por ver essas marcas de uma igreja saudável em nossas vidas possa ser real e cada vez maior, promovendo assim um maior crescimento na nossa vida cristã, para que a gente frutifique, para que a gente aprecie a pregação expositiva, aprecie a teologia bíblica, tenha um entendimento bíblico da conversão, da evangelização, da membresia, da disciplina bíblica e o entendimento de que os líderes são instrumentos de Deus para promover o nosso crescimento. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.